Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Aqui pastor Ivanildo, presidente nacional da Igreja Pentecostal Missionária Fogo e Glória, dando continuidade às ministrações do nosso discipulado. Trazemos nesta noite o livro dos Salmos, Salmos número 1. Queremos citar esse texto para poder estarmos meditando em 3 pontos relevantes dentro desse contexto. E o texto vai nos dizer o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcham, tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Dentro desse contexto, quero ressaltar 3 classes de pessoas que estão dentro desse texto. Nós observamos aqui que nós temos o ímpio, nós temos o justo e temos o pecador. O ímpio é exatamente a pessoa que está lá fora, não conhece a palavra de Deus, não conhece as Escrituras, não conhece a graça do Senhor sobre a sua vida, e é uma pessoa que vive totalmente à margem, uma pessoa que vive no erro pelo fato de ser ignorante acerca das coisas de Deus, de não conhecer. Outrora tivemos nessa situação, tivemos na posição de uma pessoa ímpia, e não conhecendo a palavra do Senhor. Mas um dia o Evangelho nos alcançou, a graça do Senhor nos alcançou e saímos da situação de criatura, como diz João, capítulo 1, versículo 11 e 12, e nos tornamos filhos, Esse texto vai dizer que Cristo veio para os seus e os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então estávamos nessa condição, na condição de ímpio, e um dia entregamos a vida a Cristo como Salvador, passamos a seguir a Jesus, como diz a palavra do Senhor também, quando Jesus diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, venha e siga-me. Então eram os ímpios, nos tornamos filhos, nos tornamos justos, lavado, purificado e remidos pelo sangue do Senhor Jesus. E hoje estamos na condição de justo, não justificado pelos nossos próprios méritos, mas justificados pelo sangue de Cristo, que nos dá esse privilégio de sermos lavados, purificados e remidos, de ser expulso todas as entidades malignas que porventura habitavam em nossos corpos, e agora sermos lavados, purificados, remidos, e termos a oportunidade e o privilégio do Espírito Santo de Deus habitar dentro de nós. Esse vaso feito de barro que somos nós, O apóstolo Paulo escreve sobre esse fenômeno e ele diz: ou não sabeis vós, os vossos corpos é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então hoje, lavados, purificados e remidos pelo sangue de Jesus, ele nos deu essa oportunidade de renascermos, novamente em Cristo, e termos esse privilégio de caminharmos na presença de Deus. Então, pois bem, a primeira classe de pessoa que estamos abordando são os ímpios. Conforme já disse, são pessoas que estão lá fora e não conhecem, desconhecem totalmente o Evangelho da graça de Cristo. A segunda classe são os justos. Somos nós, lavados, purificados pelo sangue, remidos pelo sangue de Jesus, e precisamos permanecer na posição de justos.
Mas eu quero destacar nessa noite a terceira classe de pessoas, que é justamente o pecador, né? Repito novamente, vamos encontrar dentro desse contexto três classes de pessoas: o ímpio, o justo e o pecador. O pecador não é aquela pessoa que está lá fora, que não conhece a palavra. Não, de maneira nenhuma. Quem está dentro, quem está inserido nesse contexto é o ímpio. Mas o pecador, eu quero lhe dizer que é exatamente aquele cristão que vive uma vida de pecado na presença de Deus. Que vive uma vida de mornidão, frieza, desânimo e até morte espiritual. Muitas das vezes essas pessoas eles se gabam de terem muito tempo de igreja, muito tempo de fé. Eu tenho 30 anos, eu tenho 40 anos, mas na realidade é um tempo todo, muitas das vezes, perdido, de certa forma, porque estão mortos espiritualmente dentro da igreja, né? E nós precisamos atentar para isso, para que não venhamos cair nessa situação como cristão, de nos tornarmos um pecador dentro da igreja. A Bíblia diz que nós pecamos por ato, pecamos por olhar, pecamos por pensamento, pecamos por ações e até por omissão. Mas esse é um pecado que todos os dias nós dobramos os joelhos e pedimos perdão a Deus. O apóstolo João disse: filhinhos, não pequeis, mas se todavia vocês pecarem, vocês têm um advogado junto a Deus, Jesus Cristo, o justo. Mas vivermos uma vida no pecado, na presença de Deus, é o que nos torna este pecador. Essa terceira classe de pessoas que o Salmo de número 1 está nos afirmando. Muitas das vezes a pessoa acha que ela já é autossuficiente na fé, que ela não precisa aprender mais nada, que ela já sabe de tudo, que ela é autossuficiente e não precisa que ninguém a instrua, que ninguém a ensine absolutamente nada. E vai vivendo uma vida, muitas das vezes, de pecado dentro da casa de Deus, e vai dizendo que nada tem a ver, que ela está bem, que ela tem a sua intimidade, que ela tem a sua identidade com Deus e tudo mais, mas na realidade é uma vida de aparência, né? Quando Jesus olhou para os fariseus, Jesus os comparou a sepulcros caiados. E um sepulcro, quando nós olhamos para esse sepulcro, nós vamos muitas das vezes verificar que por fora eles estão lindos, né? É o mármore, é o granito, é uma pedra da melhor espécie que você possa imaginar, e você olha por cima, ele está lindo e maravilhoso. Mas por dentro, quando se abre aquele sepulcro, é apenas ossos secos. Foi isso que Jesus falou para os fariseus, que eles estavam semelhantes a sepulcros caiados, então mortos espiritualmente, né? Então nós não podemos de maneira nenhuma, como igreja, como servos, como filhos do Senhor, cairmos nessa situação de morrermos espiritualmente e nos tornarmos, muitas das vezes, um zumbi espiritualmente, dentro da denominação a qual fazemos parte, e acharmos que está tudo bem, acharmos que não tem nada a ver, mas o texto está nos dizendo que pelo que os ímpios não subsistirão, ou seja, não serão justificados no juízo, e nem o pecador na congregação do justo. Então, que possamos atentar para estarmos dentro da classificação dos justos, e não dos ímpios e nem dos pecadores. Então, que Deus nos abençoe ricamente, poderosamente, no nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a nação brasileira, Deus abençoe a igreja brasileira ricamente, poderosamente, em o nome do Senhor Jesus. Que o avivamento do Senhor possa ser derramado sobre essa nação. Um abraço a todos, Deus abençoe. Obrigado.